Aleluia, glória a Deus. Como já falei nos vídeos anteriores, né, falando sobre Nirode e a sua mãe, Semíramis, ao qual era mãe e esposa. E esses dois, né, criaram uma religião, né, uma religião pagã, uma religião satânica, né, porque onde uma mãe tem relação com seu filho, eu creio que não seja de Deus. Eu creio nisso. E esses dois, eles criaram bases religiosas que muitas pessoas aderiram e até hoje ela vive. Eu fico impressionada como é que eu vivi essas coisas. Eu nunca tinha tomado assim, uma atitude para eu estudar. Será aquilo que eu fazia? Quando hoje eu penso no que eu fazia, que eu adorava, eu tenho nojo, entendeu? Eu tenho nojo. E eu descobrindo isso, eu fiquei assim, meu Deus, a gente é muito condicionado naquilo que só você ouve. Você tem que procurar conhecer, você tem que procurar saber se é verdade. O povo de Bereia, quando os pastores pregavam, eles iam lá na Bíblia Sagrada para ver se era verdade. Então hoje nós evangélicos também temos que procurar saber. Porque lá na escola eu estudei isso. Lá na escola eu estudei isso, né? E lá onde você estudou também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você estudou. Eu creio que o que você vai ouvir aqui de mim, você já estudou. Seu filho está estudando ou vai estudar no livro de história, né? Eu tenho um livro aqui que ele é de ensino fundamental. E esse livro aqui, ele fala sobre isso. Não está na Bíblia, não. Está escrito aqui. Ensino fundamental, passo a passo. Fala sobre a história do Deus Sol, da Mesopotâmia, de muitas coisas fala aqui, entendeu? Os sacerdotes, quem era o sacerdote está escrito aqui. Então esses dois, Semíramis e Nirode, eles criaram deuses, né? Eles queriam ser deuses. Então essas bases religiosas, elas foram usadas pelas religiões. Em cada estado, eles mudavam de nome, que eu vou falar aqui para você. E eles se tornaram pessoas muito influentes, muito poderosas, pessoas que estavam fazendo coisas erradas, né? E às vezes, amados, a gente pergunta assim, poxa, nós servimos a Deus, nós somos pessoas de bem, né? E a gente está passando por uma situação tão difícil, né? Mas eu digo a você que eu também eu passei e passo por situação difícil. Mas o que a gente deve focar é em Deus. Que Deus, ele prometeu uma vida eterna para nós. Todo esse glamour, toda essa riqueza infernal desse povo, que eles viviam lá no passado, e que muitos hoje vivem aqui hoje, não vão levar para o céu. Mas nós vamos viver na eternidade com Cristo. Amém? Então, voltando aqui para essas bases religiosas, eles foram entrando nos reinos por aí, com nomes diferentes. Então, eu vou falar aqui para vocês, isso antes de Cristo, amém? Ao longo dos tempos, outros reinos foram adotando essas crenças, né? Como a Pérsia, o nome de seus deuses foram mudados, mas a história, né? O assunto o que eles queriam transmitir prevaleceu. O que eles queriam, eles ofereciam para essas pessoas vida eterna. Como o marido dela, né, marido e filho morreu e se tornou um Deus. Ele não morreu. Ele se tornou um Deus, né? Como ela falou para as pessoas lá no reino onde ela morava, na Assíria, e nos templos onde ela colocava, que eram templos de beleza, templos riquíssimos. Amém? Glória a Deus. Então, preste atenção
quando eles estavam lá na Babilônia, em 2500 antes de Cristo, preste atenção que Jesus Cristo ainda não existia, não tinha vindo à Terra. Amém? Por que as pessoas comemoram o Natal se Jesus ainda nem existia? 2500 anos de Cristo, Nirode, o Deus maior, né, que era Sol, Tamuz, o filho do Deus Sol, e Samires, a mãe de Deus, rainha do céu. Quando entrou no Egito, 1200 anos antes de Cristo, Nirode, o Sol, passou chamado de Osíris, lembrou agora? Semires, rainha do céu, Ísis, Tamuz, o filho de Deus, Horus, no Egito. Quando chegou o tempo do grande Alexandre, o império na Grécia, eles aderiram a esse movimento, mas já com outros nomes. Hein? Essas divindades, elas foram importadas para a crença grega 500 anos antes de Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, Nirode, o rei, Deus Sol, já chamado, passou a ser chamado Zeus, lembrou? Semires, a rainha dos céus, Afrodite, já lembrou também? Ela simboliza o quê? A sexualidade. Ela era a sacerdotisa, a principal, que fazia orgia de sexo adorando o Deus Sol, que já tinha ido embora. Já estava lá no céu, né? Como ela diz, né? E ela adorava, dando incentivo. Ela fez com que muitas pessoas, muitos homens, perdessem o seu equilíbrio. Ficaram doidos. Perderam a noção, né? E Tamuz, o filho do Deus Sol, passou a ser chamado de Eros. Já ouviu falar também, né? Então, Eros é o Tamuz, tá bom? Ela também é chamada como deusa Estar. Lá na Babilônia antiga, quando Nabucodonosor passou a reinar na Babilônia, ele criou um portal e colocou o nome da Semíramis como Estar. Tudo vem de lá, sistema corrupto. Amém? Glória a Deus, aleluia. E finalmente ela entra onde? No Império Romano. No Império Romano. E lá no Império Romano, como a igreja romana era uma igreja forte, poderosa, abusiva, mesmo com todo esse poder, ela não teve forças para não aderir à entrada desse movimento dentro da Igreja Católica. Preste atenção, que não foi propriamente a Igreja Católica que iniciou isso. Eles aderiram porque eles não tinham força, porque imperador, rei, a igreja faz o que ele manda. Senta, cala a boca, faz isso. Eles faziam isso. Amém? Então, lá no Império Romano, ela já entrou o Nirode já entrou como deus do sol chamado Apolo. Tamuz, Horus, passou chamado ser Vênus. E Semíramis, a rainha do céu, passou chamada ser Vênus. E Tamuz, filho do deus do sol, ser chamado de Cupido. Mas, como a igreja romana se sentiu ameaçada com a repercussão dessa crença pelos imperadores, eles obrigavam os fiéis e não infiéis a adorarem essa data, como eu já falei nos vídeos anteriores, 25 de dezembro. Você sabe aquele sinal que você fazia, que eu fazia na testa? Não é uma cruz, é um T, adorando Tamuz, reencarnação de Nirode. Então tudo isso para mim, me dá nojo. Me dá nojo hoje.
quando eu pensava que eu fazia tudo isso. Mas isso eu fazia porque eu não conhecia a verdade. As pessoas que não conhecem a verdade continuam fazendo. Mas os evangélicos, as pessoas que creem em Cristo, eles não podem mais adorar uma época tão endemoniada, uma época pagã que é Natal, o mês de dezembro, ao qual essas bases religiosas se identificaram dentro dessa data. Amém? Então, a igreja, como era muito religiosa, essa mulher, Samira, chamada de Samurhamá, e na Armênia ela se chama Shamiran, ela entrou dentro da igreja católica como a Virgem Maria, o Filho como Jesus e Nirode como o próprio Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Eu espero, amado, que, irmãos em Cristo, que você tenha entendido. Mas se você achar que tudo isso é balela, você pode ir para um livro de história. Você não vá para a Bíblia, porque lá na Bíblia não está essa história dos reis, dos imperadores, do Nero, do Calígula, do Cláudio, imperador Cláudio I, Cláudio II, já ouviu falar do imperador Calígula, né? Era um demônio. Sabe o que ele fez? Ele nomeou o seu cavalo como cônsul, para você ter uma ideia. Eles matavam os evangélicos, eles matavam os cristãos, eles não tinham piedade de nada. Então, a igreja, as autoridades de Roma, que são esses aqui, Júlio Cláudio, Tibério, Calígula, Cláudio 1 e 2, Nero, eles tinham muito poder. Eles abusavam da autoridade deles, né? O Senado, ele ajudava as pessoas a exercer o seu poder com bastante rigorosidade. Amém, amados? Aqui eu agradeço a oportunidade, mais uma vez. Se você quiser se aprofundar nessa história dessas pessoas, dessas bases religiosas que eu acabei de falar aqui, é só você procurar na internet, na Bassa, no livro de história, mais simples que vai estar lá. Amém? Glória a Deus. Espero que eu tenha ajudado os meus irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, Senhor. E não nos deixe, meu Deus, cairmos em tentações, Senhor, mas nos livra de todo mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. E aquele que crê em Cristo, aquele que quer obedecer a Cristo, aquele que quer viver para Cristo, diga amém.